como vai ser um podcast meio que de final de ano, né? Nada mais pontual do que a gente falar sobre o jogo do ano. Que você, obviamente, já sabe qual é o seu, né? Sei, mas eu estava em dúvida até 40 minutos atrás. Ah, é? Já que o jogo do ano, pra mim, foi um que lançou no início do ano. Então, é complicado você comparar com o que você tá sentindo, digamos assim, com os jogos que você tá jogando atualmente, né? E eu estava indeciso entre Portal 2 e Skyrim, que é o que eu estou jogando atualmente. E, assim, Skyrim é um jogo que ganha pontos pela grandiosidade das coisas que ele faz. Enquanto Portal, na minha opinião, é o jogo do ano pela qualidade de tudo que ele faz, sabe? Eu acho que eu fui mais ou menos pelo mesmo caminho, assim, porque desde que eu joguei o Portal 2, ele meio que tava, assim, num canto da minha mente, como se nenhum outro jogo superar isso, esse é meu jogo do ano. E depois de todos os jogos que eu joguei esse ano, continuou sendo meu jogo do ano, Portal 2. Ah, que bom, cara, porque eu também tava com esse pensamento, mas foi cada vez ficando mais apagado conforme foi passando o ano, muita coisa acontecendo, e eu fui esquecendo o quanto esse jogo foi foda quando a gente jogou. É interessante porque se a gente estiver levando em conta aquela fórmula de tragédia mais tempo igual a comédia, deve ser bem engraçado que a gente se juntou aqui de novo pra gravar um podcast sobre Portal. Pô, com certeza, né? Eu sou o André Campos. Eu sou Ricardo Dias. E esse é o primeiro Dash Podcast no Jogabilidade. Sejam bem-vindos ao Dash e ao Jogabilidade. Eu e o Rick, a gente tá desenvolvendo esse projeto há muito tempo, né, já. E foi um parto pra chegar num formato tanto do podcast, né, quanto do conteúdo que a gente queria que agradasse a nós dois. Na verdade, que me agradasse, né, porque eu sou uma pessoa muito chata, o Rick tava satisfeito já. Sim, eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito fácil. E basicamente, uma semana antes da gente gravar esse podcast, o André virou pra mim e falou: Rick, me lembra tudo que a gente combinou pra ver se eu realmente não acho que é tudo uma merda. A maioria eu achei, a gente já combinou tudo de novo mesmo. Mas assim, a ideia final que a gente chegou é que a gente quer manter essa nossa equipe de dois, né? Nossa dupla. A ideia é focar bastante esse conteúdo que a gente vai produzir. No sentido de que a gente tem que dar conta desse conteúdo, nós dois. E B, tem que ser um conteúdo que a gente acha interessante e torcer pra que tenha gente suficiente que também ache interessante. Exato. O que a gente não quer fazer, que eu acho que talvez tenha sido algo que um erro que a gente possa ter cometido antes, é tentar abocanhar mais do que a gente consegue mastigar. Exato. O formato desse podcast, como vocês talvez já tenham notado, também está bem diferente, né? A gente vai tentar manter o mínimo de edição possível, né? Pra poder lançar esses podcasts rapidamente, sem passar 20 horas editando. Exato. De preferência também mais curto que as 2h30 que costumava ser o download, né? Apesar de que isso eu acho que vai ser uma missão em vão, assim. Eu não dou muitas edições pra gente estar fazendo podcast de 1h30, 2 horas. Pois é, o que vai ficar meio estranho, né? Porque 2 pessoas, né, falando durante tanto tempo, talvez não Vamos ver, né? A gente tem que ver esse feedback pra ver o que vai dar. A gente decidiu esse formato, mas realmente a gente só vai saber se ele funciona ou não na prática, né? Exato. Falando do downloading, no site Jogabilidade, vocês podem encontrar o arquivo, né? Isso é uma coisa que as pessoas sempre pediam pra gente. Foi uma das maiores perdas que a gente teve com o fim do download, foi que quando o site caiu todo aquele conteúdo, né? Que, horas e horas, se for somar tudo, meses de trabalho, né? Anos, né? Se somar as horas de cada um, né? Anos de trabalho ali. De qualquer forma, teve gente que descobriu o download depois que ele terminou, então você tem a oportunidade agora de ouvir. E apesar de que no momento eu e o Rick, a gente dá conta do site, dá conta de tudo que ser feito na parte do podcast, a gente acha que também seria interessante pra gente ter uma variedade maior, pra gente ter outras opiniões, né? Outras opiniões, pontos de vista diferentes, até um senso de humor diferente, porque o senso de humor meu e do Rick é exatamente igual, então se você não achar divertido o que a gente vai falar aqui, dificilmente... Você não vai achar daqui a uma semana, um mês, não vai adiantar, não vai diferenciar. Então, assim, se você acha que você é essa pessoa, se você tem um ponto de vista interessante, se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem articulada, uma pessoa que joga muitos jogos, é só você anexar um arquivo em áudio, mandar pro nosso e-mail falando de algum jogo ou de qualquer coisa que você queira falar, pra gente ver, né, como que você pensa, pra gente ver os seus
argumentos, pra gente ver a sua locução, né? Pra ser um convidado, né? Talvez até um convidado fixo no podcast. Uma dica, talvez, pra começar, faça um áudio e fale do podcast que a gente acabou de gravar, dessa opinião. É um bom começo, talvez. Exato. Bora lá, então? Ok. Hello? Are you gonna open the door at any time? Are you gonna open this door? Because it's fairly urgent. Ah! Oh, God. You look good. Looking good, actually. Portal 2, Rick. Portal 2, André. Cara, eu acho que antes de mais nada vale lembrar que esse foi o único jogo, que eu acredito eu, que eu zerei pessoalmente na casa do André, foi num feriadão aí. Ele tinha acabado de comprar o jogo, a gente sentou, jogou do início ao fim, acho que em 2 dias ou 3. O Rick ele tinha jogado até um certo pedaço, né? Mas não era muito longe. Exato, eu me privei de dar spoilers pra ele da parte que eu já tinha jogado, mas... E deve ter sido muito muito sofrido, né? Não, porque não tem coisa pior do que você ver uma pessoa tentando descobrir um puzzle de Portal que você já descobriu. É enfurecedor, cara. Mas assim, deu certo no final das contas. E Portal 2 foi uma surpresa pra mim, porque apesar de eu estar muito ansioso pro jogo, muito mesmo, eu achava que ia, sabe, não chegar aos pés do Portal 1. Eu tenho uma capacidade de ser meio que impermeável ao hype, assim, porque Portal 1 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, é talvez um dos poucos jogos que eu acho que é perfeito. Eu não saberia o que mudar, eu não teria nem sugestão do que poderia ser mudado no Portal 1 pra fazer ele melhor. Também não. E apesar disso, como eu sabia, na minha cabeça o Portal 2 não superaria isso, seria impossível de superar isso, então eu já coloquei na minha cabeça, olha, não vai ser aquilo tudo, mas é um jogo da Valve, é com a mesma equipe que fez o primeiro jogo, então com certeza vai ser muito bom. Sim, e a Valve tinha uma dificuldade muito grande aí, só nisso, né? Porque não só você, mas muita gente acha que Portal 1 é um jogo basicamente perfeito. Ele é curto, então não tem muito onde errar. Exato. Né? E ele é enxuto, né? Se você jogou Portal 1 ouvindo os comentários dos criadores, você vai ver que tudo ali não é supérfluo. É absurdo isso, cara. Isso é uma parada inacreditável. E não só no Portal 1, qualquer comentário de jogo da Valve, você ouve os caras comentando sobre como que eles chegaram no design final de uma sala, de uma mecânica. Sim. É teste depois de teste, eles vão iterando a parada, eles vão tentando melhorar, eles vão vendo o feedback disso, até chegar numa parada que seja perfeita. Isso eles tentam fazer em todos os jogos, mas por isso que muitos jogos deles atrasam bastante, né? Mas é em busca dessa perfeição, realmente. E acho que isso, né, aparece, fica bem claro quando você joga um jogo da Valve que você não se prende a detalhes de ruins. Por exemplo, às vezes você tá jogando um jogo, aí vê uma coisa absurdamente que quebra, um bug, ou um furo na história, uma parada assim, você sai do jogo, analisa e fala, pô, que jogo de merda, ou que droga, e continua jogando depois. Portal não, do início ao fim você tá lá, imerso, né, naquele mundinho. E é de coisa até, tipo assim, de consistência no design, né? Isso. Desde do Portal 1, por exemplo, você não pula cercas, você não pula grades. Sim. É impossível de você pular uma grade. Então, sempre que eles colocarem uma grade, você já tem isso na sua cabeça, que aquilo é uma barreira. Você não vai conseguir pular aquilo normalmente, então você nem tenta, sabe? Tem jogo que às vezes você consegue pular uma coisa, às vezes você não consegue pular outra, né? Tipo Resident Evil, né? Exato. Você consegue pular uma muretinha, mas às vezes tem uma muretinha um pouquinho mais alta só que você não consegue pular. Então... Exato. Ou então jogos que tem um invisible wall num lado, aí você acha que não tem como cair, aí você pula e cai de algum lugar, sabe? E Portal 2, por mais que tenha sido feito pela Valve com todo esse cuidado, etc., não é um jogo
jogo tão perfeito quanto o Portal 1 foi. Exato. Sabe? Mas, olha só, na minha opinião, Portal 2 é melhor que o Portal 1. Na minha também. Eu prefiro ele. Na minha também. Ah, que ótimo. Na minha opinião também. Eu acho que o Portal 1, ele é muito bom, mas o fato de repente ele ser curto e acaba deixando de lado coisas que o Portal 2 não deixa e que agregam em muito a experiência, de uma forma geral. O Portal 1, cara, ele era um experimento, né? Assim, quem conhece a história, contratou os alunos lá, eles desenvolveram a parada. Na Bácula Drop, que na Bácula Drop, e parece que no meio desse desenvolvimento, eles perceberam que tinha uma história interessante pra ser contada ali, sabe? É muito gradual esse jeito que eles vão contando a história, e muito único também, né? Talvez por isso que o Portal 1 seja tão maneiro. Começa como um jogo praticamente sem história, praticamente um puzzle, sem nada, e termina uma saga fantástica, você lutando contra um robô gigante. E aí você começa a juntar, né, que coisas que parecem ser... Você passa batido no início do jogo, você fala, não, mas na verdade aquilo era uma pessoa que estava aqui antes e tentou e não conseguiu. Isso. Eu não sei até que ponto eles foram pegando isso e crescendo a história, né? Eu acho que com certeza, depois do momento que eles viram que realmente Portal tinha um futuro brilhante, era uma mina de ouro ali, eles pegaram e fizeram um mundo em volta disso e foram mostrando aos poucos até no Portal 2, nos quadrinhos e tal. Mas em algum momento, eles não imaginavam que tinha essa magnitude e eles tiveram que encaixar coisa ali. Com certeza. É muito um jogo de puzzle que virou outra coisa. Sim. E aí, é isso que você acabou de falar, por exemplo... O Portal 2, ele tem defeitos, ele comete erros, assim, se fosse pra dar uma nota, né, pra ser matemático, assim, sobre a qualidade do Portal 1 e a qualidade do Portal 2, provavelmente o Portal 2 estaria abaixo, porque Portal 1 é impecável. Mas é aquele lance, né, cara, é a mesma coisa que você comparar Deus Ex, esse novo Deus Ex, com o Skyrim. Sim. O Deus Ex, ele comete muito menos erros que o Skyrim, mas é porque ele tenta bem menos coisas, então ele não tem tanto espaço pra errar. Exato. Né? Não tem nem dragão no Deus Ex. Exato. Tá vendo? Se tivesse, seria iradíssimo. Porra. Mas, realmente, isso que tu falou é um dos grandes pesos do Portal 2, mas aí a gente pode até começar a falar. A história do Portal 2, ela é muito mais profunda, né? Nossa. Tanto pela assim, você já tem personagens que não precisam ser apresentados, então, até por filmes a gente já sabe que isso é uma ótima chance pra você aprofundar as histórias dele, né? E você tem a introdução de novos personagens, você tem interação entre os personagens, o que no 1 não tinha. Você jogava, seu personagem é mudo, a Shell, e você tinha a GLaDOS que ficava te dando taunt o tempo inteiro, ficava te sacaneando. Reagia a você, né, basicamente, só isso. Você reagia a ela vencendo ela, mas talvez até isso seja intencional, né? Porque se tivesse, teria uma parte... talvez da GLaDOS estar ganhando. Eu acho que o seu personagem ser um cubo de gelo focado na vitória de superação faz a GLaDOS ficar mais interessada ainda e ter mais dificuldade de te ganhar, né? Eu acho a cobaia mais insistente, né? A mais tenaz. Isso. Aliás, você leu os quadrinhos, né? Do Li, muito irado. Pra quem não leu, conta a história, assim, do cara que deixava as mensagens pra Shell no primeiro... que era um cientista, né? Que trabalhou lá sobreviveu. No monitoramento, digamos assim, da GLaDOS, de tentar controlar o comportamento assassino dela, né? Isso. É muito maneiro. E ele tava sendo perseguido, ele tomava remédio porque ele tinha dupla personalidade. É maneiro que ele fica com um Companion Cube, né, com ele o tempo todo, e o Companion Cube conversa com ele. Quando ele toma um remédio, ele para de ouvir o Companion Cube, tipo, um maluco foda, né? Teve uma hora que ele aparece, ele fala que tinham vários test subjects, e ela não era mais inteligente, ela não era mais rápida, nem era mais forte. Mas a Shell era a que tinha o maior índice de persistência de todos. E eu achei isso muito foda, um toque maneiríssimo. Se você não leu, provavelmente você não notou falta. Não tem nenhum file que explica isso. É só por sinais e paradas escritas. Então, tem nada muito explícito disso, mas dá um toque bem legal você ver que como realmente eles criaram um mundo aqui em volta disso e que você consegue ir tão fundo quanto você quer, né? No 2 menos que no 1, né? No 1 poderia ser simplesmente um puzzle que você pode ignorar a GLaDOS. No 2 realmente tem essa história mais complexa, mas mesmo assim você tem níveis de aproveitamento dessa história. Uma coisa que me impressiona muito no 1 é que, assim, no 1 eles criaram um fenômeno, né, cara? Um fenômeno de internet, de meme, de frases. E no 2 eu achei que eles iam, né, se aproveitar disso, aproveitar desse crédito que eles já tinham
cara, eles não usam nada do 1, né, cara? Eles começam do zero de novo. Não tem... Quer dizer, tem uma referência a bolo no jogo inteiro e tá escrito numa porta, não é nem ninguém que fala. Exato. Sabe? Tá escrito numa porta e pronto, acabou. Realmente, é muito irado. Ele não se apoia no 1. Nem de perto quanto a EA, por exemplo, faria, sabe? Ou qualquer. Isso. Cara, imagina, você tá gastando milhões de dólares, você tem que se apoiar em tudo que você tiver. Pra garantir o lucro. Né? Exato, e eles não se apoiam em nada, sabe? Eles mudam completamente as regras, né? O que é muito foda. Então, assim, logo de cara, eu queria falar do início de Portal 2, da história. Eu acho que isso é interessante. Uma das melhores aberturas de jogos. Sim, muito interessante, muito hilário. Vale lembrar que Portal 1 tinha um final, onde você derrotava GLaDOS, você caía num campo aberto e dava um fade out na sua tela. Sim. Tudo começou quando saiu um update no Steam que mudava o final do 1, sabe? Isso criou um rebuliço na internet que na mesma hora todo mundo falou assim, fudeu, vai sair Portal 2, fudeu. Porque em vez que eles estão mudando, né, o final? Pois é, mas esse final, pra você ver ele, você tinha que fazer um monte de coisa no jogo. Eu acho que não aparecia pra qualquer um. Acho que era esse que você tinha que pegar os rádios e fazer... Eu não lembro. Isso, era uma parada bem maluca. Mas basicamente, no final, em vez de você cair e ficar no campo aberto e dar fade out, você caía no campo aberto, aparecia uma voz robótica, falava uma coisa e te arrastava. Isso. Então, é aí que você fala, não, tem sequência, só pode ter, né? Mesmo assim, o lance que a ideia inicial da Valve era usar outro personagem, né? Fazer uma história de outro cobaia, né? De outro subject, mas uma das poucas coisas que eles se apoiaram do 1, né? O personagem principal e a relação dela com a GLaDOS, que eu acho que é fundamental para esse jogo. Seria um jogo completamente diferente, né? Se eles não tivessem aproveitado isso, porque o jogo inteiro é baseado nisso, né? No relacionamento das duas, como que a GLaDOS reage quando você revive ela, como que elas se comunicam depois que elas têm que trabalhar juntas, né? Aí, o que acontece? No início do jogo, você tá numa câmara de dormência, né? Não se sabe quanto tempo passou. Aliás, eu acho que isso é uma mecânica que eles usaram pra, no futuro, fazerem a Shell encontrar o Gordon Freeman. Não sei, enfim. Eu acho que assim, você não tem a obrigação, sabe, de falar, datar. Pode ser qualquer hora, nunca se sabe. Eu acho que pode acontecer e você é acordado pelo Whitley, que é um personagem maravilhoso que foi introduzido nesse jogo. É fantástico, cara. É difícil, né, cara? Porque no Portal 1 tinha a GLaDOS, que era fantástica, que era sensacional, extremamente bem escrita, bem dublada. Nesse, eu não sei dizer qual que é o meu personagem favorito. Eu gosto, acho que igualmente dos três. Exato. Do Whitley, da GLaDOS e do Cave Johnson. São fantásticos os três. E aí que a gente começa a ver o acabamento também, né? Dublagem excelente. O texto do jogo é muito bom, né? Então as piadas são boas, a história, o trama é legal, a reação dos personagens de acordo com o que eles vão descobrindo é legal. O interessante é que o Whitley, ele nasceu como um personagem bem no início do desenvolvimento e desde o início o Eric Wolpaw, os caras que escrevem o Portal 2, eles imaginavam a voz do Whitley como a voz do Stephen Merchant, né, que é um humorista, um comediante britânico, né, que trabalha junto com o Rick Gervais e tudo mais. E eles conseguiram, né? Eles foram lá na Inglaterra pra gravar com ele, porque eles, na cabeça deles, só podiam usar a voz desse cara. Sim. Então aí eu tenho que agradecer a Portal por ter me apresentado o Stephen Merchant, porque apesar de eu conhecer o The Office britânico, conhecer o Rick Gervais, eu não conhecia o resto do trabalho deles, né? Do Extras, das coisas com o Carl Pilkington, e atualmente são as 3 pessoas mais engraçadas que eu conheço, assim, e Portal 2 que me apresentou a eles. Então... É muito bom, vale conferir também. O André tá querendo me catequizar nesse meio aí. Ainda não tô muito por dentro de tudo, mas realmente é muito engraçado. O pouco que eu vi é bem legal. Mas o Whitley é um personagem essencial pra você, principalmente no início, porque GLaDOS morreu. Qual vai ser, né, o ponto de partida? Ele vai interagir com você, ele vai te guiar dentro do laboratório lá da Aperture, sem saber exatamente quem você é. Você é apenas mais um test subject, né? E logo nisso tem várias piadinhas do tipo de você realmente é muda, pelo que parece. Né? Não é tipo o Gordon Freeman, né? Eu acho que... Eu não sei se o Gordon Freeman, em algum momento, eles falam que ele é mudo. Parece que não, porque tem muitas coisas da Alex reagindo a coisas que ele teria dito. Né?
Mas não, a Shell dá a entender que ela é muda mesmo. Sim, não, ela é muda, né? Depois das frases que eles falam. Exato. Né, que ele fala, fale alguma coisa, eu não lembro o que ele pede pra ela falar. Aí você... Maçã. Aí você aperta o botão, ela pula, sabe? Ela, não, você pulou aí, não foi isso, mas tá bom, tá bom. Close enough. Basicamente ele acha que você é uma retardada, a princípio. Não, porque ele chega e fala pra você tá com dano cerebral, e se você tá assustado por saber que você tem dano cerebral, agarra esse sentimento, porque esse é um bom sentimento pra se ter quando alguém te diz que você tem dano cerebral. E aí ele vai te guiando nos laboratórios e logo de cara ele começa a falar da GLaDOS e eu não sei se é no início ou no final que falam que ele, na verdade, é um core de estupidez. No final. No final, né? É a GLaDOS que fala isso pra você depois que você substitui ele. Porque assim, no Rat's Nest, naquele webcomic, eles explicam que a inteligência artificial da GLaDOS era tão boa e era tão autossuficiente e tal, que era inevitável ela querer matar os humanos no final. Sim. Né? E uma forma de eles tentarem impedir isso foi botando um core de burrice, digamos assim, nela, pra tornar ela batível, né? Eles tentaram colocar todo tipo de core, né? Tentaram colocar um de consciência, esse de burrice, tentaram colocar tudo. Sim. E acabou que não deu certo, né? Tanto que o Portal 1 aconteceu. Mas, no final das contas, ele vai te guiando e você vai descobrindo que ele realmente é estúpido. Você passa uma parte escura assim, olha, eu vou tentar algo maluco. Eu vou acender aqui uma lanterna. Posso explodir se isso acontecer. Aí ele acende a lanterna e vê que nada aconteceu, né? Ele fala, porra, por que realmente botaria uma lanterna em mim se eu não pudesse usar ela, né? Não, e ele tem vários trejeitos, assim. Ele tem aquela parada de que quando ele vai hackear alguma coisa, ele não consegue hackear com você olhando. Exato. Ele pede pra você virar. Enquanto você não virar, ele não vai hackear a parada. É muito foda. É muito bom, cara. E aí você vai se aventurando, né, dentro dos destroços, né, da Pertusai, pelo menos é o que parece, porque parece que muitos anos se passaram, a vegetação tomou conta do lugar e tal, e eles falam que... Porque assim, se você reparar, a tecnologia, teoricamente, do laboratório evoluiu do 1 pro 2, sabe? Não tinha aquelas placas, as salas que se montavam enquanto você andava. Sim. No 2 é tipo Lego, né, cara? São vários blocos que a inteligência artificial pode montar como quiser. Mas eles falam que isso, assim, não se apeguem a isso. É só pra parecer mais legal, sabe? Realmente teve uma evolução de tecnologia. É a evolução do jogo mesmo. Não é necessariamente da história, né? Mas sim. Realmente o design ficou muito bacana, sabe, do jogo nesse sentido. E isso vai levando, vocês vão andando até culminar no momento mais, assim, uma das cenas mais impressionantes desse jogo, que é quando você revive a GLaDOS. Sim. Na verdade, é uma coisa que acontece acidentalmente, por assim dizer. É sensacional. Porque o Whitley, ele tava querendo te ajudar a sair do laboratório. Caraca, aliás, isso é uma coisa muito estranha, né, cara? Como é que um lugar daquele tamanho, né, velho? Não, isso não... é muito bom que você vai conhecendo mais, né, sobre a Aperture, você visita depois partes antigas dela, e você vai percebendo que, assim, você tinha essa noção da burocracia, da ineficiência da Aperture, no quesito de aproveitar recursos, né, de não desperdiçar. Você vê isso, a potência bilionésima no Portal 2, porque você vai entrando você vai se aprofundar na Aperture e tá tudo construído lá, tá tudo como tava quando eles abandonaram nos anos 50, sabe? Sim. Porque ao invés deles construírem de modernizarem o lugar, né, pra quando aquele lugar não era mais suficiente, eles construíam por cima dele. Não, deixa aqui embaixo, a gente vai construir por cima e beleza. O que é muito foda, cara. O que é muito foda. E é mais foda ainda porque isso serve tanto pra história, porque você percebe esse detalhe sobre a Aperture, né, sobre essa ineficiência, sobre esse desperdício, né, que é em tudo, né, cara, em tudo que eles fazem é isso, o lance os robozinhos lá do co-op, eles destroem os robôs e depois constroem eles de volta. Exato. Em vez de transportar, eles destroem os robôs, tipo, maravilha. Por isso que faliu, assim, né, velho? Pois, porra. As turrets também, as turretzinhas, tem a parte que você tá passando na fábrica e você vê uma turret sendo construída. Só que, tipo assim, você vê ela sendo construída, sendo colocada no isopor e numa embalagem bonitinha. Tipo, pra que você tá embalando a turret que vai ser usada aqui mesmo, seus filhos da puta? Tipo, caralho, tipo, a turret vai ser usada no laboratório, eles embalam ela bonitinha. Aí caraca, fazem diversos designs pra turret. Pô. Muito bom, velho. O que é muito foda. E isso serve tanto pra essa história, pra contar, né, pra falar como que a Aperture funciona, quanto pro jogo, né? Porque você passa por esses lugares, você vai vendo, você vai
à medida que você vai subindo, né, depois que você cai, você vai presenciando todas as eras da Aperture, que é uma parte foda, muito foda do jogo, e que, por exemplo, outro jogo que eu estava considerando pra ser jogo do ano esse ano, que é o Uncharted 3, porque ele é cheio de coisas que ou só servem pro jogo ou só servem pra história. Por exemplo, toda aquela parte do navio que é sensacional pro jogo não acrescenta absolutamente nada pra história, sabe? Entendi. Então, assim, é muito impressionante como que eles conseguem fazer essa história e jogabilidade se casarem bem, sabe? Como que eles explicam muitas coisas que acontecem lá pra frente, no início do jogo, sem você perceber que eles estão explicando isso, sabe? Quando eles falam que a Aperture, ela consegue funcionar em 1.xx watts, que é exatamente a potência de uma bateria de batata. Batata? Exato. Tipo, quando você joga, depois você percebe, caralho, isso é genial, sabe? Quando eles estão falando das pedras lunares e depois você joga a porra do portal na lua, sabe? Isso é demais, cara. Cara, é muito genial. É muito genial. E assim, eles não pegam na sua mão, sabe? Eles não falam assim, tá vendo essa piada que a gente fez aqui? Que legal. Não, cara, é tudo ali, tá no ambiente, você percebe, você vai sacando, sabe? Sim. Como eu tava falando, a cena da Gladys revivendo é aterrorizante, cara. Porque você tá numa zona de conforto, você vê que o Whitley tá te ajudando, aparentemente ele não tá tentando nada contigo e tal, se ele quisesse, ele podia. Ele vira o seu melhor amigo, esse cara é foda, esse cara vai me ajudar, é isso aí mesmo. Exato. Aí você revive a Gladys e, cara, ela parece gigante logo na tua frente. Caraca, tu já fica assim, fudeu. É muito foda. E é engraçado quando ativa, né? E o Whitley tá tentando desativar. Ele... qual a senha? Não. B. Cara, é genial. E aí vai prosseguindo. Aí volta aquele processo. Você vê que a Gladys, ela menciona que tá tudo uma bagunça, mas que ela é consertar. E ela conserta, velho. Você vê que ao longo das câmaras, elas vão ficando menos precárias. A primeira tem um monte de raiz de árvore, de pedras, de lixo, né? Lixo e tal. E você vai passando, você vai vendo que as câmeras vão se consertando naquele esquema do Lego e tal. E depois, perfeito, sabe? E isso é foda pra caramba. É muito foda. Tanto essa transição da Aperture destruída pra Aperture bonitinha, depois que a Gladys toma o controle, é tão maneira quanto a transição no início, que você vai passando das câmeras do Portal 1 para as câmeras novas do Portal 2, né? Você começa na câmera inicial do Portal 1 e você meio que passa pelas aquelas mesmas câmeras de novo, meio que com um plot twist em algumas, né? É bem maneiro. Ao longo desse jogo, você vai descobrindo como que funcionou mais ou menos a cabeça das pessoas com a Gladys, porque tem um momento onde uma forma de você derrotar a Gladys transformando o core dela pro Whitley. Teoricamente... Sim, transferindo, né? Exato, teoricamente ele tomaria conta de toda a Aperture e ia te ajudar a sair. Você consegue fazer isso, o que também é uma cena fantástica. Tem uma tecnologia, digamos assim, de segurança que pergunta para as partes se pode ou não pode fazer, né? Tipo, a parte que tá sendo transferida e a parte que tá entrando. E, cara, é muito maneiro. Você tem que fazer um override E quando o Whitley, ele toma controle, ele começa tentando te ajudar. E você percebe que não, cara, que realmente ele vai ser corrompido. É muito, muito legal a transição, né? A transformação dele, porque ele, entra no elevador aí porque eu vou te ajudar agora, valeu por ter me colocado aqui, é isso aí. E aí, quando você entra no elevador, aí ele tá te subindo, né? Aí ele, não, espera aí. E ele começa a ver que o poder, né? Por que eu vou deixar você escapar, sabe? Eu não preciso deixar você escapar, é muito bom. Vamos testar mais um pouco, não sei o quê. E aí você mais pra frente descobre, porque assim, a Aperture, teoricamente, ela foi feita pra continuar os testes, mesmo independente do que acontecer. Independente do que acontecer, com o apocalipse, do que for. Com o Animal King invadindo. Com o Animal King ou não. Isso é genial, cara. Isso é uma parada... Como que ela é burocrática, sabe? Tipo... Caraca, a gente vai se cobrir de todos os jeitos possíveis pra tudo o que acontecer. Não interessa o que aconteça, a gente vai ter um plano pra continuar testando. Que é isso que importa. E um dos planos é justamente esse. Como obrigar, teoricamente, uma mente artificial a continuar tentando, né? E é isso. Parece que quando você faz um teste e a sua cobaia vence esse teste, você ganha uma sensação de prazer pra caralho. Tá ligado? E é isso que meio que ajuda a corromper o Whitley também. Ele sente necessidade de testar, né? Ele ganha imunidade. Quanto mais você vai testando, é tipo uma droga, né?
vai diminuindo, né? Exato. E aí ele tem que fazer testes mais fodas, só que ele é burro, ele não consegue, né? É muito bom isso. E outra coisa, ele vai pensando, não, vamos ver, faça esse teste de novo, talvez talvez agora... Não, o melhor, cara, é que a primeira câmera que o Whitley faz pra você... Parece que é realmente a primeira câmera que ele fez, porque é toda bonitinha, escrito teste na parede com... coraçãozinho, né? É tipo um level designer que tá começando, sabe? Tipo RPG Maker, que as pessoas desenham coisa com os tiles do jogo. Isso mesmo. É tipo isso. É muito bom. E é um teste ridículo, sabe? É tipo, você aperta um botão, aí cai um cubo em cima do botão, acabou. Tu abre a porta. E você vai vencendo até que você cai na Aperture antiga, né? Não, quando você encontra o Whitley de novo, você já voltou da Aperture antiga, né? Mas Isso, exato, verdade. E você já tá com a Gleidos, isso, em forma de batata. De batata, muito bom. Quando você encontra com ela... como você tá? Porque eu sou uma batata. Né? Ela é muito passivo-agressiva, assim, sabe? Tipo... Sempre. Uma coisa que é, assim, foda é que você descobre o homem por trás da Aperture, o Cave Johnson, e a Caroline, que é a Gleidos. Porque o Cave Johnson tinha uma assistente que ele gostava pra caramba e que ela era fã do Cave Johnson, era entusiasta. Sim, ela pensava como ele, né, digamos assim. Exato. E mais pra frente você vai tendo áudios, né, quando você tá na Aperture antiga, do Cave Johnson falando. Isso que é legal, que você vai vivenciando a Aperture através das eras e a quantidade de pesquisa que eles devem ter feito sobre tecnologia antiga, sobre tecnologia de cada década, porque é muito detalhado como que muda de uma era pra outra. Tipo, o logotipo, né, vai mudando. E vai mudando também a personalidade, digamos assim, a disposição do Cave Johnson, digamos assim, porque no começo você entra na Aperture e ele fala, não, porque vocês são os melhores estão aqui pra fazer ciência, pra mudar o mundo e tal, e aí você vai, tipo, não uma década depois, né, porque vocês são os melhores, não consigo falar isso sem rir, né? Entra aí que vocês vão ganhar seus $60 e é isso aí mesmo. E ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais rabugento, a impressão que dá é que ele não quer continuar testando, ele não gosta mais daquilo, mas ele vai continuar, porque essa é a missão dele, ele tem que fazer isso a troco de nada, e ele vai levar pra frente, ele vai levar pra frente, ele vai levar pra frente. A impressão pra mim é que ele começa cheio de planos, né, pro futuro, cheio de coisas que ele queria fazer, cheio de ideais pra mudar o mundo, e bem aos poucos ele vai sendo batido por todas as dificuldades que você encontra nesse processo, né? Seja a burocracia, seja o dinheiro, seja a necessidade de preservar a vida humana, né? E isso acaba matando ele, né? Porque ele começa a pesquisar as pedras lunares lá e tal. São tóxicas, né? E são extremamente tóxicas, e isso acaba com ele e vai morrendo. E você vai vendo isso, né? Você começa com ele super jovial, super feliz, e quando termina, você vê pelos retratos dele na parede também, né? Exato. Um velho, assim, totalmente acabado, realmente, tipo, tossindo, triste, quase morrendo, triste e tal. É bem triste, assim, sabe? E termina com... Acho que um dos melhores textos já escritos num jogo na vida, que é o discurso dele sobre limões, né? Que ele fala que se a vida te der limões, faça limonada, né? E aí, alguns minutos depois, ele aparece, não, se a vida te der limões, devolva os limões. Peça pra chamar o gerente da vida e fale pra ele que você não dá limões pra Cave Johnson, que Cave Johnson vai inventar um combustível à base de limões e queimar a sua casa. Sim, exato, cara. Alright, I've been thinking. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these? Demand to see life's manager. Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemons. I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. E claro, né, J.K. Simmons perfeito como Cave Johnson. E aí, nessa parte, o que é muito foda, é que a Gleidos, que tá em forma de batata com você, ela se empolga foda, sabe? E aí que você vê que realmente ela é a Caroline. Mais pra frente ele fala que a personalidade dela deve ser implementada. Porque ele também tava pesquisando isso, né? Ele tava pesquisando como transferir a inteligência, uma mente pra uma inteligência artificial, só que ele já sabia que aquilo não ia conseguir ser feito
feita na vida dele, né? Então ele queria que a Carolyn continuasse tomando conta da Aperture depois que ele morresse. Isso. E realmente a Carolyn vira a GLaDOS. Exato. E isso é muito foda também, porque quando ela tá em forma de batata com você, a GLaDOS, ela diz que ela não tem energia suficiente pra produzir o core de mentira dela, o core de ironia dela, não sei o quê. E ela vai realmente se humanizando. Até que chega um momento em que o Whitley, ele tá tentando, né, fazer experiências pra ter o prazer de novo. E ele fala, talvez se eu fizer como a GLaDOS, eu vou xingar você, sua gorda, sua órfã. E a GLaDOS, ela te defende, cara. O contraste dá uma sensação muito engraçada, é muito legal. O lance do poder, realmente, né? Que quando o Whitley era um cara legal, ele toma o poder, ele vira um filho da puta. Quando a GLaDOS era tirada do poder, ela vai se transformando lentamente numa pessoa legal também. Sim. Ou numa batata legal. Né? Uma batata legal. E essa, assim, eu acho que no modo geral, essa é a mensagem. Se Portal 2 fosse uma fábula, seria a moral da história. Exato. Poder corrompe. Querendo ou não, dá pontos pra Portal 2. Coisa que Portal 1, você não teve esse arco de subida e de descida pra dois personagens, depois que volta de novo. Não, e eu acho que Portal 2 é um jogo sobre arcos, é um jogo sobre transições, né? Desde aquilo que a gente falou, da transição das câmeras do Portal 1 pras câmeras do Portal 2, da transição das câmeras envelhecidas pras câmeras renovadas, da transição da Aperture antiga pra Aperture nova e da transição de todos esses personagens, né, cara? Sim. Você vê, apesar de você não encontrar ele, você vê o arco do Cave Johnson também, você vê a vida inteira dele, né? Você vê tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, isso tudo, e você vê um arco pra GLaDOS e um arco pro Whitley também, né? Exato. Tudo isso muito bem colocado. Oh, did you think I meant you? It would be funny if it weren't so sad. You have been replaced. I don't need anyone now. If I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what's counting. You're someone else's problem. Now I only want you gone. Now I only want you gone. Now I only want you gone. André, assim, eu acho que a gente já puxou seda demais pra Portal 2. Eu acho que é a hora da gente falar o que a gente não gostou do jogo. Primeiro, pra mim, loadings constantes, cara. Sim. Isso é uma parada que é um resquício, né, da tecnologia que a Valve tá usando até hoje, né, que é a engine dela que já deve ter mais de 10 anos, quase 10 anos, né, Source, né? A Source. 2002, né, ou 2003 que ela veio. Então, assim, né, apesar do jogo ser bonito, apesar deles conseguirem atualizar essa engine, ela tem resquícios de uma era que já se foi, né, de loads e tudo mais. Então, sim, cara. Isso irrita muito, especialmente depois que você sai das câmeras, né, porque nas câmeras tem um ponto de parada, né? Você resolve um puzzle, você entra no elevador, desce, ali beleza. É frequente, mas pelo menos é num ponto de parada. Você não se importa muito também. É foda quando você tá escapando com o Whitley na cena dramática, cheia de ação, coisas explodindo, coisas desmoronando, daí para pra um load. Isso. Tipo de 3 em 3 minutos, é uma parada inacreditável. Muito ruim. Eu tenho uma reclamação pra fazer. Isso talvez tenha até gravado, mas, por exemplo, quando você tá na parte da Aperture antiga, você tem menos esses espaços, tipo, início da câmera, puzzle, final da câmera. Sim. Tem menos isso, é mais corrido. Tem esse problema do loading um pouco mais aparente nessa parte, e tem uma coisa que acabou tornando essa fase a que eu menos gostei. Por mais que tenha o Cave Johnson e tal, os puzzles dessa parte eu não gostei muito. Não, com certeza é a pior parte do jogo. Porque, o que acontece? Por ser algo mais aberto, digamos assim, tem muitos momentos, isso quando eu tava jogando com o André ficou muito óbvio, que a gente discutiu muito nessa parte, que foi, você para, tipo numa varandinha, você não sabe pra onde ir. Aí você tem que ficar rodando, olhando pro alto, até achar aquele quadradinho branco lá no fundo, que é onde você tem que botar o portal. E muitas horas vira um jogo de caçar parede. Exato. Né? E um jogo com tanto potencial, com tanta coisa interessante, virar um jogo de caçar parede é um crime, né? É um crime, cara. E a gente passava por isso mesmo. A gente falava, não, ali acho que dá, não, ali não dá. E fica,
sabe? Até achar aquele quadradinho. E é sempre assim, eles tentaram, acho que corrigir, botando o quadrado destacado, branco, né, em contraste, mas... eles tentam fazer o máximo que pode, colocar uma luz perto de onde você tem que ir, esse tipo de coisa, mas... Não deu certo, assim. O problema não é a dificuldade de achar ou não, o problema é a falta de criatividade desses puzzles, né? Isso, e eu acho que quebra um pouco a ação. Sim. Você tá lá resolvendo coisa, aí você para, roda. Achei. Aí continua. Aí para de novo, sabe? Sim. Não é tão legal. E outra coisa que eu não curti, no Portal 2 são introduzidas diversas mecânicas novas pra fazer puzzles novos. Sim. O gel, que é uma das... na metade do jogo pra frente você basicamente só lida com o gel pra caramba, ele é parte essencial do que você tá fazendo. Me parece um pouco deslocado nesse meio. Deslocado eu concordo, até porque se você for ver a fase de comentários, você descobre que, assim como eles fizeram com o Nabakula Drop, com vários outros jogos que eles trazem estudantes, eles trouxeram os estudantes que criaram um jogo que chama Tag The Power of Paint, um jogo de primeira pessoa, tipo Portal mesmo, só que ao invés de ter uma arma de portal, você tem uma arma de tinta, né, que você pode pintar as paredes, e dependendo da cor da tinta que você pinta paredes, tem uma propriedade diferente, né? De pular mais alto, de correr. Tem uma que muda a gravidade, né? Se você colocou a tinta na parede, você consegue andar na parede, né? Tem algumas que eles não colocaram no Portal 2 pra talvez não ficar tão maluco, né? E assim, eu acho uma mecânica legal. Gel de correr mais rápido, de pular. Eu achei bem legal. Mas não sei, me destoou, sabe? Tirou um pouco daquela coisa do Portal 1, né? Ser o mesmo estilo e tal até o final. Também, assim, faz menos sentido, assim. O gel branco faz mais sentido na história, porque ele é o que faz as paredes portais, né? Você conseguiria imaginar que eles estavam usando aquele gel pra pintar realmente, pra fazer os experimentos. Não, e ele foi feito em base daquelas pedras lunares. Exato. Né? Agora, os outros, eu acho que eles estão meio deslocados naquela época, exatamente porque se eles foram desenvolvidos tão cedo, né, tão antes, por que eles não aparecem no Portal 1? E isso meio que me tirou um pouquinho, mas assim, é legal, os puzzles com gel são divertidos, eu achei. Eu adoro, eu acho foda, assim, é aquela coisa de, no Portal 1, a primeira vez que você tá caindo, daí você atira um portal no chão e você é arremessado pra longe, sabe? Esse lance do momento é igual, a sensação muito parecida com a do Portal 2, quando você tá, por exemplo, correndo no gel laranja, você põe um portal na parede e outro portal no chão, e daí você sai e pula, né, e você consegue alcançar um lugar bem alto, assim, muito maneiro. Muito foda. E eu meio que desenvolvi uma mania de, depois jogando sozinho, de pintar as coisas de branco nas últimas fases de Portal. Sim. Tinha que ficar pintando tudo de branco. E isso eu acho que eles devem ter visto isso de muitos jogadores, né? Eles devem ter escutado isso, porque no DLC do Co-op que eles lançaram, né? Aquele Peer... Eu não lembro. Peer alguma coisa. Peer Review. Ele tem uma fase com gel branco que você literalmente tem que pintar a fase inteira. A única solução é você pintar tudo. Olha que irado. Eles devem ter visto que muita gente fazia isso e nunca precisa, né, realmente. Não, você precisa pintar uma área. Mas assim, tirando isso, essa foi uma outra crítica que na época, quando eu tava jogando pela segunda vez em casa no PC, essa parte ficou meio maçante. Porque assim, é introduzido muita mecânica nova, né? Porque querendo ou não, na primeira fase, não tem tanta coisa nova, além do laser, dos cubos que transferem ali, mas isso é tranquilo de você pensar. Aquelas plataformas de luz, que também é muito maneiro. O jeito que eles... Isso é perfeito. No 1 é perfeito, no 2 também é perfeito. O jeito que eles introduzem novos elementos de jogabilidade é sensacional, sabe? Raramente eles param pra te explicar na voz mesmo o que aquilo faz, né? Geralmente eles te dão uma dica, por exemplo, eles falam, essa ponte ela é feita de luz, que a gente tira lá de fora e tudo mais. Mas o que eu acho foda é que quando eles introduzem essa ponte de luz, acho que na câmara seguinte, você entra na câmara, tem 4 turrets de cara pra você, com uma ponte de luz passando na frente delas. Tipo, isso te disse outra propriedade da ponte sem precisar dizer nada, né, cara? Isso é muito foda. Eles introduzem as coisas novas primeiro num ambiente seguro, né? Onde você não pode errar, pra depois colocar esse conhecimento à prova. É sensacional. Isso é genial e não é exclusivo de Portal. Um dos primeiros jogos que começou com isso foi o Half-Life 2 e muitos jogos ainda tem que aprender muito com Half-Life 2. Tem, né, cara? Tanto tempo passou e ainda assim. Tem mais alguma coisa que você queria frisar que você não gostou do jogo? Que eu não gostei, acho que não, cara. Acho que é isso aí. Assim, me incomoda um pouco esse lance das mudanças, de algumas mudanças que não fazem sentido, né? Do elevador, esse tipo de coisa. Das portas, me incomoda demais aquelas portas terem o logo do jogo, sabe? Uma pessoinha passando num portal. Você não gostou desse isso logo me incomoda demais, cara. Primeiro porque eu acho esse logo muito feio. Eu acho irado, eu gosto. E segundo porque não faz sentido aquele logo tá ali. Não faz, né? No sentido do laboratório, né? Da Aperture, não faz sentido. Faria sentido ter o logo da Aperture, né? Sim.
por que eles colocariam outro logo, outro ícone, que não fosse o logo da Aperture? Não faz o menor sentido aquele logo. Mas isso são pequenas coisinhas, é procurar o que reclamar, realmente. Pois é, nitpick, né, que o pessoal fala. Exato. Mas assim, eu gostei do novo logo, eu achei legal. Mas eu também não sou beat pra caralho da Valve, então não tem como muito fugir disso. Uma coisa que a gente não falou, que é um dos pontos mais fodas, assim, a gente falou um pouco do design dos laboratórios e tudo mais. A gente não falou do design dos robôs do Whitley. Eles modificaram, eles deram uma modernizada no design da GLaDOS também. Mas, pra mim, a estrela de design, assim, desse jogo é o Whitley. A animação dele, o jeito que ele é animado, assim, você vê que pra todo... E ele fala pra caralho, né? Sim, é um monólogo o jogo todo, cara. Ele fala demais, cara. O Stephen Merchant, eu vi uma entrevista com ele, ele saía das sessões de gravação exausto, ele não conseguia fazer mais nada no dia inteiro. Como que a Valve conseguiu dar tanta personalidade pra uma bola? Exato, uma bola, cara, ele é muito mais expressivo do que muito personagem humano em muito jogo, cara. Ele é um dos personagens mais expressivos que existem, sem ter boca, sem ter corpo, sem ter mão, sem ter, sabe, ele é um olho. Ele é só um olho. Cara, não é nem um olho humano, né? Você vê que não é uma animação genérica, né? Pensado. Eles estão fazendo animação à mão pra cada coisa que ele tá dizendo, né? Então, assim, quando ele tá com medo, né? O olho dele fica pequenininho, assim. Isso. Quando ele tá confiante, né? É muito foda, muito bem feito, é inacreditável. É porque, assim, se você tá jogando, essas coisas vão naturalmente pra você, né? Mas se você parar pra pensar, caraca, por que eu tô com medo de uma bola? Eles deram uma atualizada também no design da Chell, apesar de que você não vê ela, né? Você vê no artwork, assim, nas coisas que eles fizeram. Eu acho genial como que eles fizeram aquela mola, né? Aquela coisa que ela tem no pé. Sim. Desde o primeiro, na verdade. Exato, né? que ela tem ali. Só que no 2, eles modificaram pra parecer meio que um salto de sapato. Isso, exato. É genial, cara. Tipo, dá um toque feminino pra ela, né? Ela fica com aquela parada ali. E também ela tirou a parte de cima do macacão, né? Ela tá com a camiseta. Muito bom, cara. E no final, é muito importante porque você tem mais uma vez aquela batalha contra o chefão. Sim, é bem parecida com a do 1, né? Só que você parece ser mais circunstancial. O Whitley, ele fala assim, não vamos cometer os mesmos erros da GLaDOS. Agora eu vou usar plataformas contra mísseis e vou juntar a neurotoxina agora. Vou tirar as plataformas que dá pra colocar portal, né? Isso. Mas você acaba conseguindo até por causa do gel branco. Sim, aí tinha um gel branco conveniente ali. Né? Sim, exato. Mas sabe, não me incomoda não. Eu acho foda a batalha. Não, isso é foda. O mais foda de tudo é como você derrota ele. Exato. Não, antes disso ainda, né? Você vai derrotando ele colocando cores corrompidos nele, né? Pra poder trocar ele pela GLaDOS, você precisa convencer o mainframe da Aperture que aquele core tá corrompido, né? Então você acopla vários outros cores nele, que são todos dublados pelo Nolan North, diga-se de passagem, o dublador do Nathan Drake, o dublador de todos os jogos. De tudo, né, na vida. É difícil dizer, porque eu tinha falado de 3 personagens e agora tem um 4º personagem que é o núcleo do espaço, né, o Space. É muito bom, cara. É muito legal. Que meu Deus, cara, é de chorar de rir. Tem aquele que ele fala, pai, nós estamos no espaço. Sim, filho, e somos uma família agora. Ele fazendo várias vozes aí, tipo... É muito bom, cara. Space, going to space, can't wait, space. Oh, political. Here come space cops. Here come space cops. Help me, space cops. Space cops, help. Going to space, go in there. Can't wait, gotta go. Space, trial. Putting the system on trial. In space. Space system, on trial. Guilty. Not being in space. Go to space jail. Dad, I'm in space. I'm proud of you, son. Dad, are you space? Yes, now we are a family again. Love space, atmosphere, black holes, astronauts, nebulas, Jupiter, the Big Dipper. The Big Dipper! You are the farthest ever in space. Why me, space? Because you are the best. I'm the best at space? Yes. Hey, lady, I'm the best. I'm the best at space. E mais uma vez, os próprios desenvolvedores do jogo falam que ele talvez seja o único personagem que teve realmente um final feliz no jogo. Porque ele vai pro espaço, né? Vai pro espaço. Ele queria ir pro espaço, ele foi pro espaço. O legal é esse momento, né, cara, da Lua, provavelmente o melhor final de jogo que eu já vi em toda a minha vida, assim, porque... É totalmente absurdo, sabe? Quando eu tava jogando com o André... Você não acredita, né, cara? Porque você coloca um portal debaixo do Whitley e é interessante você analisar
analisar isso depois, como que eles fazem, o único lugar possível que você pode colocar o portal é embaixo do Whitley naquele momento, justamente pra você poder puxar ele depois. Mas você não pensa nisso na hora, você jamais pensa nisso. Daí você põe um portal debaixo dele e quando você vai apertar um botão na sala, né, pra fazer a substituição dos cores, ele explode. Você cai no chão, né? Um pedaço do laboratório, né, sai um pedaço do teto, você cai no chão e aí você começa a levantar e aí você vê a lua lá assim, cara, que você pensa, não é possível, cara, isso não é possível que você tá fazendo. Eu vou atirar um portal na lua, né, você não acredita. E aí você atira e aí começa a sugar tudo e é muito foda. Você vai sendo sugado, você vê a base lunar, né, a bandeirinha americana lá. Você fica preso, né, no Whitley, ele é atirado e a Gladys te salva, né, velho? E, cara, tem mais uma... Cara, esse jogo só tem cena foda, né? Que você tá de cara pra Gladys, você tá meio preso. Aí você passou o jogo todo com ela, né, em forma de batata, e você meio que ficou amiga dela, né? Mais da Caroline do que da Gladys, né? Aí ela vira e fala assim, não, eu aprendi muita coisa com a Caroline, tem um pedaço dela dentro de mim, que é humano, e... deleta. Ela deleta e fala que nunca mais vai cometer o mesmo erro. A voz dela fica totalmente robótica de novo. Tava bem mais humana. E você fica assim, fudeu, agora ela vai me matar. E não, ela te dá uma desculpa excelente. Ela fala assim, olha só, você é uma pessoa muito difícil. Antes de você entrar na minha vida, né, minha vida era legal. Era simples. Ninguém me alimentava pros pássaros, eu não era colocado numa batata. Eu não era explodida, eu não era queimada, sabe? Era muito mais simples, eu só testava. Então, quer saber? Você quer ir embora? Vai embora. Eu não preciso de você, sabe? Você quer ir, então vai lá. E aí, você acha que essas duas cenas são fodas o bastante, ele te taca a Torre de Ópera, né? A Cara Mia. Sim, cara, muito foda. Puta que pariu, cara. É muito emocionante, cara. Meu Deus, e mais ainda quando eu vi uma entrevista com a Ellen McLean, né? Que é a dubladora da GLaDOS. Da GLaDOS. Que ela fala que ela cantou aquela ópera, mas ela cantou todas as partes daquela ópera, né? Ela cantou cada parte do tenor, do baixo, do soprano. Eu não acredito que a gente conseguiu entrevistar ela, velho. Porra, muito foda. Primeiro que você não consegue perceber exatamente porque são tantas vozes, né? Algumas bem mais grossas, obviamente eles trabalharam isso e tal. Inclusive foi ela que inventou a letra da música na hora, porque é um italiano meio errado, assim, né? É mais ou menos uma despedida pra Tchel. E... É foda demais. Ela disse que a primeira vez que ela viu essa cena pronta, né, que a Valve mandou pra ela o vídeo, que ela chorou de verdade mesmo, assim, que ela ficou muito emocionada. Só pra situar, quando a Gladys fala que vai levar ela embora, e começa a subir o elevador, aí vai aparecendo a musiquinha, você vai vendo um monte de turret diferente, de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, incluindo o que... como é que o Animal King lá, que é uma torre tá gigante. Lá no fundo, que ele é o mais grosso. E é muito foda. É muito irado, ele vai subindo e vai resolvendo. Você sai numa casinha, no meio do nada, o que me deixa muito preocupado, que, tipo, se eu estivesse no meio do nada daquele jeito, eu ia ficar, tipo, meio que aterrorizado, sabe? E eles cospem o Companion Cube queimado pra você. E aí, né, como você achava que já tinha acabado, mais uma música do Jonathan Coulton. Que é irada. A Want You Gone, que é irada também. Sim. Eu não sei qual eu prefiro, se é It's Your Life ou a Want You Gone, por isso eu digo que eu prefiro a Cara Mia, que é a Torre de Ópera. Eu achava que não ia ter, porque já teve tanta coisa eu não sabia, final, isso eu acho foda, sabe? Mais uma vez eu tô falando mal de Uncharted, porque, cara, se a Naughty Dog tivesse a frieza de coração da Valve de não divulgar o que vai ter no seu jogo, não divulga, sabe? Se eu não soubesse de tudo que teria Uncharted, com certeza ele teria sido um jogo melhor. E sabe, todas essas surpresas, tudo isso do Portal 2, que eu não sabia, que foi foda, sabe? Como é que eu ia imaginar que ia ter outra música do Jonathan Coulton, que ia ter uma ópera de Turrets? Que você ia vencer o Whitley jogando ele na lua. Não, e que você ia fazer isso ao lado da GLaDOS. Sim, cara. Eu tava com o André, a gente tinha zerado, a gente ficou sem sacanagem, sem falar durante alguns segundos quando terminou, sabe? Foi muito emocionante. Porra, foi muito foda, cara. Foi muito bom. É um jogo maravilhoso. É o melhor jogo do ano. E isso é porque a gente nem falou do co-op, né? Isso é exato. É o hard, né? Do Portal 2, porque não tem tanta história, né? O DLC, o Peer Review, tem mais história do que o co-op normal. O co-op normal não tem nada de história, basicamente. Só explicando mais ou menos o que ela fez, né? Pra querer que você vá e não se importar. Agora, ao invés de ter que pensar com 2 portais, você tem que pensar com 4, né? Então, é bem mais difícil. E você conseguir manter a amizade com quem você tá jogando, isso depois de um tempo é difícil também. Sim. E a única coisa ruim desse co-op é que é um co-op de uma vez só na vida, né? Porque uma vez que você jogou, você não tem por que jogar de novo. Não tem, cara. Você sabe, é aquela coisa do puzzle. Tá, beleza, se você já acha ruim você ver um cara tentando resolver um puzzle que você sabe, imagina esse cara não fazendo você resolver o puzzle que você já sabe. Exato. Você dependendo desse cara pra você se dar bem. É complicadíssimo. É complicado. Não tem como. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é a interação. Primeiro,
Steam no PS3. Eu joguei com o André, ele no PS3 ou no computador, o co-op. Exato. Tu não nota a diferença. É genial aquela parada que eles colocaram de você conseguir marcar, né, os lugares, colocar um timer. Exato. Você marcar onde você quer que a pessoa coloque um portal, ajuda demais. Ajuda muito e é muito bom. Eu descobri que Portal não foi o primeiro jogo a fazer essa interação, mas assim, acho que foi um dos primeiros a fazer tão bem, né, talvez. E agora a Valve, ela disse que Counter-Strike vai ter interação entre tudo, né, Xbox, PS3 e PC, né, então... Porque a Microsoft é mais chata, né, parece que ela não dá tanta liberdade para os desenvolvedores fazer tanta coisa mexendo no sistema. Eu acho que esse ano... Teve muitos jogos bons, assim, nesse final de ano, principalmente, né? Pô, a minha carteira que o diga. Cacete. Porra, cara, foi complicado. E ainda não acabou, porque 2012 tá prometendo também. Também. Se não fosse o Portal, quase perfeito, assim, teriam muitos outros candidatos, né? Mas sim, pra gente, realmente, não tem pra ninguém. É Portal. Mais uma vez aqui, então, frisando um dos nossos motos aqui no Jogabilidade. Deixa o seu comentário, vamos discutir o que você achou foda, se você tem mais alguma crítica de Portal 2. Se você discorda da gente, qual é o seu jogo do ano, né? E pra não fugir muito da norma, os melhores e-mails e comentários vão ser lidos no próximo podcast. E até lá! Oh, thank God, you're all right. You know, being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy, when all along you were my best friend. The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson. Where Carolyn lives in my brain. Carolyn, delete. Goodbye, Carolyn. You know, deleting Carolyn just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest, killing you is hard. You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. And then you showed up, you dangerous, mute lunatic. So you know what? You win. Just go. It's been fun. Don't come back.